Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E hoje nós vamos para mais uma história da Bíblia. Isso, vamos aprender sobre um menininho que compartilhou o seu lanchinho. Só que primeiro, crianças, vamos estar orando a Deus, conversando com Deus? Cabecinha baixa, olhinho fechado, repetindo com a tia Sandra. Querido Deus, nós oramos a Ti e te agradecemos por essa história da Bíblia que nós vamos ouvir, que nós vamos aprender com ela e também vamos ser abençoados. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a história de hoje, crianças, está lá na Bíblia, no livro de João, no capítulo 6, dos versículos 1 a 14. Ela conta a história do menininho, o menino que compartilhou, menininho que compartilhou o seu lanchinho. Certa vez, crianças, Jesus, ele atravessou o mar da Galileia. E havia uma grande multidão que estava seguindo a Jesus. Então, crianças, essa multidão, ela ouvia as coisas que Jesus falava. E essa multidão também sabia que Jesus operava muitos milagres, que Jesus curava as pessoas que estavam doentes. Então, essa multidão gostava muito de estar seguindo a Jesus. Jesus, então, crianças, sentou-se lá no monte e começou a falar as coisas do reino de Deus para as pessoas. Começou a falar do amor de Deus para a multidão. E muitas pessoas também foram curadas das suas doenças. E o dia então, crianças, passou. Jesus então olhou para essa multidão e perguntou a um dos seus discípulos. Discípulos, crianças, eles eram os amigos de Jesus. E perguntou para um discípulo chamado Filipe. Ele perguntou: como é que nós vamos alimentar todas essas pessoas? Toda essa multidão, eram muitas pessoas. Jesus se preocupou, como nós vamos alimentar? Só que Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus, ele é poderoso, ele poderia operar um milagre e alimentar toda aquela multidão. Mas ele queria ouvir o que Filipe iria responder. Filipe então disse: como que nós vamos comprar comida para todas essas pessoas? Como que nós vamos alimentar todas essas pessoas? Nós precisaríamos de muitas moedas de prata, muito dinheiro para alimentar toda essa multidão. Havia um outro discípulo, outro amigo de Jesus, com o nome de André. André então passou pelo meio da multidão e viu que havia na multidão um menino, um rapazinho. E esse rapazinho, crianças, estava lá na multidão, ouvindo o que Jesus estava falando, vendo também os milagres que Jesus estava operando, vendo que Jesus estava curando as pessoas. Ele havia levado um lanchinho, ele havia levado 5 pãezinhos e 2 peixes. 1, 2, 3, 4, 5 pães, 1, 2 peixes. André, então, pegou este menininho, pegou esse rapazinho e levou até Jesus, porque Jesus tinha perguntado: como nós vamos alimentar todas essas pessoas? Então, André disse para Jesus: olha, eu encontrei este rapaz, este menino, no meio da multidão, e ele tem 5 pães e 2 peixes.
mas isso é muito pouco para tudo isso de pessoas, para essa multidão toda. É muito pouco. Então, Jesus falou assim: faça com que essas pessoas fiquem sentadas, organize ela para que elas fiquem sentadas no chão. Então, foi isso que os discípulos fizeram. Eles colocaram as pessoas todas sentadas. Então, Jesus pegou estes pães e pegou esses peixes e orou a Deus, agradeceu a Deus por este alimento, por esses pães e por esses peixes. O menininho, o rapazinho, ele entregou para Jesus o que ele tinha. Jesus então orou e deu graças a Deus por esses pães e por esses peixes. Ah, criança, sabe o que aconteceu? Houve um milagre. O milagre da multiplicação. Então, começou a se multiplicar. Houve o milagre da multiplicação, os pães, e também Jesus fez a mesma coisa com os peixes. Orou e agradeceu a Deus pelos peixes e houve o milagre da multiplicação. Jesus então, crianças, pediu para que os discípulos saíssem no meio da multidão e distribuíssem esses pães e esses peixes para todas aquelas pessoas. E eram muitas pessoas, muitas. Eram quase 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres que não foram contadas. E os discípulos então distribuíram esses pães e esses peixes para a multidão. E quanto mais eles distribuíam, mais se multiplicavam. Olha que milagre, crianças! O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, todas as pessoas que estavam lá, elas comeram, elas se alimentaram e ficaram admiradas pelo milagre que Jesus havia operado, que era o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. E ainda, crianças, sobraram muitos pães ainda. Jesus ainda disse: vão e recolha tudo o que sobrou, para que nada se desperdice. E foi o que aconteceu. Os discípulos foram lá, recolheram tudo que tinha sobrado e deu quase 12 cestos cheios de pães. Olha que milagre Jesus operou no meio daquela multidão, crianças. Mas vocês também perceberam como Jesus usou também aquele menininho para ajudar neste milagre? Sim, Jesus usou a vida daquele menino para que este milagre também acontecesse, porque era o lanchinho dele e ele compartilhou. Ele não foi egoísta. Quando o discípulo passou por ele, viu o lanchinho, levou ele até Jesus, ele não se recusou em compartilhar aquilo que ele tinha. Ele entregou o que era dele para Jesus, para a multidão. E o que aconteceu? Por conta dessa atitude deste menino, crianças, aquela multidão toda foi alimentada, aquela multidão toda foi abençoada. O que nós podemos aprender com essa atitude do menininho, crianças? Que nós também devemos compartilhar, nós também devemos sentir amor ao próximo, porque o menino sentiu amor ao próximo. Ele entregou aquilo que ele tinha, ele não foi egoísta, ele compartilhou, ele dividiu o lanchinho dele e com isso muitas pessoas foram abençoadas. E é dessa maneira, criança, que nós também devemos ser. Dessa maneira de que nós podemos agir com essa mesma atitude do menino, de compartilhar as nossas coisas, dividir aquilo que temos, não é?
E isso se chama amor ao próximo. Essa é uma atitude de amor ao próximo. E com isso, aquele menino também foi abençoado. Ele estava no meio da multidão também, ele também foi abençoado, crianças. Jesus com certeza se agradou dessa atitude desse menino. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, porque ele é o Todo-Poderoso, ele poderia ter feito um milagre, mas não, ele usou a vida daquele menino para que ele também concretizasse este milagre, fizesse este milagre. Então, crianças, Jesus também quer usar a nossa vida, quer usar a vida de vocês, para que muitas outras vidas possam ser abençoadas também. Nós podemos compartilhar aquilo que nós temos. Não podemos ser egoístas, então tudo que nós temos, nós podemos compartilhar. E o que nós podemos compartilhar mesmo, crianças? Nós podemos compartilhar o alimento. Vocês viram? O menininho compartilhou o alimento dele. Nós podemos compartilhar uma roupa, nós podemos compartilhar um brinquedo, nós podemos compartilhar algo tão importante que é o amor de Jesus para com as pessoas também, na verdade. Falar do amor de Jesus, falar que ele morreu por nós, que ele perdoou os nossos pecados e através desse perdão, através da morte de Jesus na cruz, nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Isso também, crianças, nós podemos compartilhar ao próximo. E a atitude de Jesus também para com a multidão, ele olhou a multidão com grande amor. Ele se preocupou também. Então, crianças, Jesus também nos olha com grande amor e nada nos falta. Jesus alimentou aquelas pessoas, não deixou faltar o alimento. E quando nós deixamos entrar Jesus na nossa vida, nós temos a Jesus, crianças, nada nos falta. Jesus nos supre de todas as necessidades. Jesus não deixa a gente passar falta de nada. Então, com a história deste menino, crianças, desse rapazinho, nós aprendemos que nós devemos amar o nosso próximo, compartilhar aquilo que nós temos, dividir, abençoar o nosso próximo. E com isso, nós recebemos o amor de Jesus, nós recebemos o cuidado de Jesus. Vocês viram só, crianças, que atitude que este menininho teve? Jesus usando a vida dele para abençoar as pessoas, e Jesus pode usar a sua vida, crianças, também para abençoar a vida de muitas pessoas. Viram? Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por essa história? Cabecinha baixa, olhinho fechado, agradecendo a Deus. Vamos orar com a tia Sandra. Querido Deus, através dessa história nós aprendemos como nós podemos amar ao nosso próximo e como o Senhor pode usar as nossas vidas, Senhor, para abençoar o próximo também, Senhor. Que o Senhor use as nossas vidas, mesmo que nós somos crianças, nós queremos ser usados por Ti, Senhor. E obrigada por o grande cuidado e o grande amor que o Senhor tem por cada um de nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, crianças? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima história. Tchau, crianças!